Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos discutir aqui um pouquinho sobre uma condição extremamente importante na terapia intensiva, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Falaremos apenas sobre a definição, a sua classificação, tá? E como se dá o diagnóstico dessa doença. Em relação aos ajustes ventilatórios, estratégias de proteção ventilatória, isso estará num próximo vídeo, tá bom? Então, se você se interessa pelo tema, se você está estudando sobre a SDRA nesse momento, está no vídeo certo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não se esquece, deixa aí o seu like, também se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com os seus colegas e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Então, vamos nessa falar sobre síndrome do desconforto respiratório agudo. Pessoal, em primeiro lugar, é importante lembrar que essa condição, a síndrome do desconforto respiratório agudo, é uma doença inflamatória caracterizada por alteração da membrana alvéolo capilar e está associada com um quadro de hipoxemia. Por muito tempo, essa condição foi chamada de síndrome da angústia respiratória aguda, a SARA. Desde 2013, após a famosa Conferência de Berlim, veio ali a definição de Berlim, a qual mudou, substituiu, né, a síndrome da angústia pela síndrome do desconforto respiratório agudo. Também naquele momento ali, o termo lesão pulmonar aguda deixou de existir e passou a ser também chamada de síndrome do desconforto respiratório agudo. Posto isso, entendam o seguinte, falamos, né? A SDRA é uma doença inflamatória. Então, essa doença, basicamente, ela dispõe de 3 fases. A primeira fase, é essa que está exposta aí no slide, é a fase de exsudação. O que acontece nessa fase? Imagine e entendam também que a SDRA é uma doença secundária a algum fator. Então, a situação aqui, o paciente evoluiu com um quadro de pneumonia. Essa pneumonia, como eu tenho ali um agente agressor a nível alveolar, existirá o início de um processo inflamatório. Então você consegue visualizar nessa imagem aqui da esquerda o pulmão, né, o alvéolo em si, com sua composição normal. Então eu vejo, né, o pneumócito tipo 1, vejo aqui também o pneumócito tipo 2, produtor de surfactante, encontro aqui o macrófago alveolar, tá? Depois, um espaço intersticial bem fino e, logo após, o endotélio vascular. Já olhando para a imagem da direita, você percebe que algumas alterações existem. Note que, por exemplo, o endotélio vascular ele mudou. E essa mudança aqui fez com que houvesse um aumento da permeabilidade vascular. Esse aumento de permeabilidade é típico de um processo inflamatório, exatamente para que esses leucócitos consigam sair da corrente sanguínea e cheguem e migrem até a região do alvéolo. Mas, quando esses leucócitos saem, quando essa permeabilidade aumenta, com ele também sai componente líquido. E agora perceba que existe líquido, tá? Entre o alvéolo e o capilar, distanciando esses dois componentes. A nível alveolar, eu consigo perceber, por exemplo, que a parede do pneumócito ela aumentou, né? A parede do alvéolo aumentou. Também e começa a existir aqui a destruição dos pneumócitos tipo 2, ou seja, esse paciente começa a perder surfactante. E, além de células de defesa que chegaram já até esse alvéolo, também existe a liberação de mediadores inflamatórios. Então, podemos citar aqui interleucina 6, interleucina 10, 8, o TNF, né, que é o fator de necrose tumoral alfa. Então, tudo isso chegou aqui no alvéolo na tentativa de combater o agente agressor. Então, essa primeira fase é chamada de fase de exsudação. Portanto, resumindo, o que é que existe?
quebra da integridade da barreira da membrana alvéolo capilar, formação de edema rico em proteína, então o exudato, destruição de pneumócito tipo 2, portanto, né, redução dos níveis de surfactante e presença de mediadores inflamatórios, os quais já listamos anteriormente. A segunda fase é uma fase chamada de fibroproliferativa. Nesse momento, a agressão ela já diminuiu, ainda não se resolveu, mas diminuiu. Então, o que acontece? Começa a existir uma reabsorção do edema, porém acúmulo de colágeno, típico do processo de fibrose, e uma hiperplasia de pneumócito tipo 2, na tentativa exatamente ali, né, de suprir o que havia sido perdido em relação a surfactante. A última fase é a fase de resolução, onde você tem os pneumócitos tipo 2 se transformando, se diferenciando em tipo 1. Então perceba que essa produção de surfactante, ela não existirá ou existirá em pequena quantidade. Exatamente a formação, essa hiperplasia dos pneumócitos, foi muito mais para ocorrer a transição, né, a diferenciação do tipo 2 em tipo 1, do que efetivamente para produzir surfactante e diminuir a tensão superficial nesse alvéolo. E existirá também, ó, o espessamento das paredes alveolares. Aí eu já tenho uma condição aqui, né? Observem esse lado direito aí do alvéolo. Você já tem colágeno do tipo 1, do tipo 3, né? Miofibroblastos que dão, né? Que acabam contraindo esse local da fibrose, fibronectina, fibroblastos. Então existe efetivamente, né? Uma fibrose nesse alvéolo. Ok. Posto isso, como é que eu enxergo isso na imagem? Então, essa aqui é uma imagem clássica que você pode perceber que é um pulmão, né, um corte aqui tomográfico de uma fase exudativa, tá? Então, note que nessa imagem aqui, você tem pulmão, o pulmão direito, né, nesse lado, nosso lado esquerdo corresponde ao lado direito do paciente, o pulmão esquerdo do paciente correspondendo ao nosso lado direito, né? Então, se ficou dúvida aí para você, não entendi muito bem o que é direito ou esquerdo, olhe o coração, né? Esse coração, ele está voltado aí para o lado esquerdo, então, esse pulmão que foi, né, que está em contato com o coração, é o pulmão esquerdo, e o outro lado que está, né, o coração não ocupa tanto, é o lado direito. Beleza. O que mais eu enxergo aqui? É um paciente que está em decúbito dorsal, né? E eu consigo perceber que existem regiões mais escuras, tá? Nessa imagem. Então, regiões que possuem ar, principalmente a região não dependente. Então, lembre, região dependente é a que está para baixo, é que está em contato com a superfície, com a maca, por exemplo. Região não dependente é quem está para cima. Então, essa região não dependente, aquela que está ali perto do externo, a maior parte aqui está aerada, está ventilada, tá? Já o terço médio, você percebe que existem alvéolos comprometidos, então alvéolos colapsados ou alvéolos que estão ali com exudato, e outras regiões que têm alvéolo preservado. Entretanto, a região dependente, que é essa região de baixo, está completamente colapsada. Então, aí tem líquido, tem edema, por exemplo, tem derrame pleural, por exemplo, e também tem alvéolos atelectasiados. Por isso que no próximo vídeo, quando falarmos aqui sobre estratégia ventilatória, é tão desafiador ventilar esse paciente. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu tenho que ventilar de uma forma que não hiperdistenda os alvéolos que estão abertos lá na região não dependente. Preciso abrir e manter aberto os alvéolos que estão na região central e também na região mais distal, né, na região dependente desse pulmão. E como se define a SDRA? Observe que essa classificação, essa definição, ela mudou, ela vem mudando ao longo dos anos, tá? Antes nós tínhamos
lesão pulmonar aguda e a SARA. Em 2013, como disse, o termo lesão pulmonar agudo desapareceu, e aí ficamos com a SDRA leve, moderada ou grave. E no ano passado, 2023, uma nova reunião foi feita, uma nova definição foi gerada, mantendo, né, a divisão entre leve, moderada e grave, mas acrescentando alguns elementos para a avaliação desses critérios. Então vamos lá, vamos entender. A lesão ela é dividida em leve, moderado ou grave, mas a SDRA ela é baseada, o diagnóstico é baseado em 4 princípios. Primeiro, em relação a tempo. Então, esse paciente tem que apresentar uma piora, sabe, súbita, ou seja, em até uma semana após um fator de risco, após uma agressão. Como assim fator de risco? Como assim agressão? Vejam que existem alguns fatores de risco comuns na SDRA. Tipo, ele pode ser dividido em fator direto ou pulmonar e fator indireto ou extrapulmonar. Pulmonar, que seria pneumonia, aspiração de conteúdo gástrico, inalação, contusão pulmonar, né, algum tipo de vasculite, quase afogamento. E o indireto, sepse, que não seja de origem pulmonar, grandes traumas, pancreatite, paciente, né, grande queimado, paciente em choque, overdose de drogas e as múltiplas transfusões de sangue, que é a famosa trale. Então, se esse paciente ele apresenta um desses fatores e uma piora rápida é o quê? Em até uma semana, ele tem um ponto positivo para o diagnóstico da SDRA. Segundo ponto, é uma doença inflamatória. Se é uma doença inflamatória, tem edema. Então, esse paciente precisa ter edema, e esse edema não pode, edema pulmonar, e ele não pode ser explicado por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de volume, tá? Então, é um paciente com edema, só que esse edema não é cardiogênico. Esse edema não é porque o balanço do paciente está muito positivo. Esse edema é por causa do aumento de permeabilidade vascular reconhecida no processo inflamatório. Terceiro item, alteração radiológica. Para ser SDRA, precisa existir opacidade. O que é opacidade, André? É ficar assim, ó, mais clarinho, branco na imagem. E essa opacidade tem que ser bilateral. Perceba que efetivamente dos dois lados existe essa região mais clara, tá? Essa opacidade ela pode ser verificada na radiografia do tórax, numa tomografia, como visto na imagem anterior, ou eles acrescentaram esse ano, o ano passado, né, a utilização da ultrassonografia, beleza? E o terceiro item que fecha aí o diagnóstico da SDRA é em relação à oxigenação, relação PO2-FO2. Se essa relação estiver entre 201 e 300, esse paciente tem uma SDRA leve. Se estiver entre 101 e 200, uma SDRA moderada. E menor ou igual a 100, uma SDRA grave, tá? Eles acrescentaram também algo que esteve muito presente ali na pandemia, que foi a relação saturação FiO2. E aí, para ser considerado também como SDRA, essa relação precisa ser menor ou igual a 315, tá? Então, resumindo, o diagnóstico ele é dado a partir do momento que o paciente completa os 4 itens. Tempo, então ele tem uma piora em até 7 dias sendo exposto a um fator de risco, após ser exposto a um fator de risco. Tendo edema, que não pode ser explicado por origem cardíaca ou sobrecarga de volume. Tem opacidade bilateral e tem uma relação PO2-FO2 menor do que 300. Independente, menor do que 300, ele entra ali numa classificação de SDRA, seja ela leve, moderada ou grave. Certo? Então falamos aqui sobre os principais fatores associados, né, de risco para o paciente evoluir com SDRA e terminamos esse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado aí bastante a parte inicial, entender o que é SDRA,
quais são as suas fases, como se dá o diagnóstico, e aí no próximo vídeo vocês terão acesso às estratégias ventilatórias. Como realizar a posição prona, quando realizar a posição prona, recrutamento alveolar, volume corrente, PIP, PIP alta, PIP baixa, tudo isso no próximo vídeo. Então, se você não quer perder esse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque assim que esse vídeo sair, você será notificado e poderá ter acesso a esse conteúdo de super qualidade. Então, espero vocês no próximo vídeo e fui!